Salvador Jesus Cristo. Convido aos amados irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 9, iremos ler dos versículos de 1 a 8. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Diz assim o texto sagrado: Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que daqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Feche seus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença para Te agradecer as Sagradas Escrituras que chegam até nós e agradecer que temos a oportunidade de lê-la nesse domingo à noite. Peço a Ti que aplique a Tua palavra aos nossos corações e eles se encontrem em corações quebrantados, contritos, solos férteis, a frutificar 30, 60, 100 por 1. Peço a Ti que eu também seja encontrado obreiro fiel, manejando bem a palavra da verdade e não tendo com que se envergonhar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Todos nós, de alguma forma, estamos atrás de glória. Uns chamam de sucesso profissional, outros de reconhecimento social, outros ainda da liberdade de viver sem limites. No fundo, todos nós queremos brilhar, queremos ser lembrados, queremos sentir que a nossa vida tem peso, que a nossa vida tem valor. Mas eu preciso te perguntar, quanto tempo essa glória dura? Pense, por exemplo, no atleta que sobe ao pódio e ergue a medalha de ouro. Ele é celebrado, ele é aplaudido, ele é ovacionado. Mas na próxima competição, se ele não ganhar de novo, logo ele é esquecido. Pense na celebridade que hoje domina os holofotes. Todo mundo comenta, todo mundo segue, todo mundo fala. Mas amanhã será substituída por alguém mais jovem, por alguém mais bonito, por alguém mais carismático. Ou pense também no profissional que conquistou status, conquistou salário, conquistou posição. Ele precisa lutar todos os dias para não perder o seu emprego, o seu cargo, porque sempre há alguém mais preparado, mais ambicioso à espreita. E quando o corpo ele envelhece, e quando a fama desaparece, e quando a saúde ela vai embora, o que sobra da glória construída aqui na terra? A verdade é dura, mas precisamos encarar. A glória humana é como fogos de artifício. Ela brilha forte, ela chama a atenção, arranca aplausos, mas só por alguns segundos. Logo se apaga, deixando apenas fumaça no ar. É por isso que nós precisamos
olhar para outro lugar. Nós precisamos olhar, na verdade, para uma outra pessoa que não a nós mesmos, para Jesus, no Monte da Transfiguração. Porque ali 3 discípulos viram uma glória diferente, não essa glória passageira dos homens, mas a glória eterna do Filho de Deus. E aqui está o detalhe mais surpreendente: essa glória, ela não apareceu para eliminar a cruz. Não foi uma visão para dizer: esqueçam do sofrimento, esqueçam de todas as coisas ruins, a vitória já chegou. Não, foi uma visão para mostrar que o caminho da cruz é o único caminho para a verdadeira glória. E é exatamente isso que o Evangelho de Marcos, ele quer nos ensinar. Ele não é apenas uma coleção de milagres, não é apenas histórias impressionantes sobre Jesus, mas é uma narrativa que é cuidadosamente organizada para mostrar uma verdade essencial. A glória do Filho de Deus nunca pode ser separada da cruz. Logo no início do Evangelho de Marcos, nós vemos e já vimos Jesus ensinando com autoridade, curando enfermos, expulsando demônios e chamando discípulos para segui-lo. À primeira vista, tudo parece triunfal, tudo parece um mar de rosas, mas Marcos ele deixa claro que a missão de Jesus não termina em sinais de poder. O Filho do Homem, como ele vai falar mais à frente, em Marcos capítulo 10, versículo 45, veio para se doar, para dar a sua vida em resgate de muitos. No capítulo 4, o reino de Deus ele é descrito como uma semente. Nesse momento, agora, naquela época, oculto, mas destinado ainda, embora a gente não possa ver, a revelar uma grandeza surpreendente. Depois do capítulo 6 em diante, nós vemos contraste, sinais extraordinários de Jesus e, ao mesmo tempo, a cegueira dos discípulos. Eles precisam de uma cura espiritual para saber quem de fato Jesus Cristo é. Isso ainda não estava claro para eles. Esse processo atinge um ponto central que nós vemos no capítulo 8 já, que é a cura do cego em duas etapas. E esse cego, ele representa não só os discípulos, mas representa a cada um de nós que ainda não enxergou com clareza quem é Jesus Cristo e principalmente se estamos rejeitando o caminho da cruz. Pedro, ele confessa lindamente, mas ele rejeita o caminho da cruz. E a mensagem é clara: glória e sofrimento caminham juntos, e isso está ficando cada vez mais claro no Evangelho de Marcos. Cada vez mais evidente para os discípulos que estavam sendo curados em etapas, sua visão está ficando mais nítida e eles vão cada vez mais enxergar isso. E é nesse contexto que vem a promessa e o seu cumprimento da glória que há de vir na transfiguração, versículos de 1 a 8. Marcos, ao conduzir a sua narrativa até a cena da transfiguração, ele deixa claro para nós que a visão da glória não é uma alternativa à cruz, mas é a confirmação de que o caminho da cruz é, de fato, o caminho da glória. O brilho no monte não anula de forma alguma o vale do sofrimento. Na verdade, ele fortalece os discípulos a perseverarem nesse caminho. A pedagogia, o ensino de Marcos mostra que não existe atalho. A glória prometida, revelada e confirmada só pode ser percebida no segmento atrás de Jesus Cristo, porque Ele é o Rei e nós somos os súditos, e nós vamos junto com Ele caminhar até o Gólgota, até o sofrimento. E é isso que nós iremos ver hoje, meus irmãos, que a glória do reino só pode ser contemplada no caminho da cruz.
Veja aí comigo a primeira contemplação da glória do reino, que ela é antecipada no resplendor do Filho, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: dizia-lhes ainda. Então veja, começou o capítulo 9, e a gente sabe que a sequência vem do capítulo 8. E o capítulo 8 a gente já viu a partir do versículo 20, que que Marcos ele mostra que Jesus está trilhando um caminho. Esse caminho é o caminho da cruz. E ao trilhar esse caminho, ele mostra para os discípulos que esse caminho tem um custo a ser calculado, a ser pensado, não só para os discípulos que estão ali com ele, mas para qualquer um dentre a multidão que quiser aceitar esse caminho. Então Jesus ainda está instruindo a multidão, ele ainda está instruindo os discípulos sobre esse caminho da cruz. E ele diz o seguinte, versículo 1 ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão ou provarão a morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, Marcos, ele sempre usa esse marcador que Jesus ele fala, em verdade vos afirmo, para reforçar algo que Marcos já mostrou para a gente logo no início do seu evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 22, que Jesus Cristo é aquele que ensina com autoridade, diferente dos escribas, diferente dos fariseus. E toda a sentença que Jesus afirma quando usa essa fórmula, em verdade vos afirmo, é a sentença categórica que vai acontecer. Jesus, ele está dando uma advertência àquelas pessoas. Isso a gente vê, por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículo 28, quando Jesus fala do perdão amplo, mas ele diz: em verdade vos digo que quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado, será uma sentença grave. Depois a gente já viu no capítulo 8, que ele falou também contra uma geração incrédula, que estava pedindo sinal, e ele diz: em verdade vos digo que não se dará nenhum sinal a essa geração. Então Jesus, ele lança essas fórmulas, em verdade vos digo, para dar uma ênfase de modo algum, ou ele dá um reforço da sua autoridade. E aqui, mais uma vez, ele fala isso, então é algo importante, é algo que nós devemos tomar cuidado com isso que Jesus está falando. E Jesus, ele está então dizendo que, em verdade vos digo, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte. Então Jesus, ele está falando ali que dentre a multidão e dentre os discípulos vão ter pessoas ali que eles não vai acontecer algo que é o quê? Uma promessa, não vão passar pela morte, a não ser que eles vejam o reino de Deus com poder. Não vão passar, e a gente sabe que isso já se refere à transfiguração. Mas veja, Jesus está lançando essa promessa aqui porque parece, e Marcos ele tem essa intenção de mostrar que algumas pessoas, elas precisam ver com seus próprios olhos a glória do reino vindouro, para que essas pessoas fossem um grupo ali crucial para fundamentar a comunidade de crentes no Senhor Jesus Cristo. E quando Marcos ele fala até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus, ele usa num tempo isso aqui, chegado ou tendo vindo, ele está querendo falar o seguinte, que o reino de Deus já veio, e nós já vimos isso várias vezes, Marcos falar, através da boca de Jesus, que Jesus diz: o reino de Deus é chegado, arrependam-se e aceitem o evangelho, ou seja, já chegou, só que esse reino, ele não se manifestou em plenitude. Esse reino
ainda vai se manifestar de uma forma plena que nós não vimos, mas que essas pessoas aqui, que Jesus está prometendo isso, verão. E nós vamos ver, aqui se refere isso, mas só que, já adiantando, é um gosto da glória final que essas pessoas precisavam para espalhar ainda mais fortemente o Evangelho. E aí veja comigo o versículo 2, o que é que diz? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os sós à parte a um alto monte, foi transfigurado. Então, 6 dias depois, e quando a gente vai juntar os elementos, ou seja, 6 dias depois, o fato de Jesus conduzir a um alto monte, isso lembra a gente, mais elementos do texto vão lembrar isso, como a gente vai ver mais na frente, o próprio Deus envolvendo numa nuvem de glória. A gente já vem vindo esses vislumbres do Êxodo, que aconteceu no livro de Êxodo e Deuteronômio. Então, se você for lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 16, você vai ver que o povo de Israel ficou exatamente 6 dias ali no Monte Sinai. E e Marcos faz questão de falar essa duração de tempo para lembrar a gente que Jesus está nos conduzindo a esse novo êxodo que a todo momento ele vem nos alertando. Então Jesus ele toma consigo não todos os discípulos, mas 3 discípulos, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E Marcos ele deixa claro para a gente, porque ele já falou no capítulo 5, versículo 37, sobre esse grupo que foi selecionado outra vez. E ele é selecionado outra vez aqui. E ele será selecionado uma outra vez mais na frente. Mas veja, Marcos ele quer deixar claro para a gente que existem dentre os apóstolos uns que são pilares, o que Paulo chama de pilares, ou seja, pessoas que vão ser mais proeminentes em liderança do que os outros, porque a este Jesus reserva algo que não foi para os outros. E isso a gente vê, por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículo 37, se você lembra, foi a cura da filha de Jairo, né? Na verdade, a ressurreição dela. Jesus cancela a morte, e se vocês lembram, o capítulo 5 está revelando ali a fé verdadeira, e o que é que a fé verdadeira ela promove quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E Jesus ele seleciona justamente esses 3 de novo para testemunharem o poder que Jesus tem na morte, ou seja, que ele dá vida, e ali é uma pequena miniatura, foi isso que eu falei no sermão daquela época, da glória vindoura, onde a morte não terá poder, porque Jesus Cristo, ele vence a morte. Então, mais um vislumbre da glória vindoura será mostrada para esses discípulos, esses apóstolos, que são essenciais para a liderança e para a fundamentação da igreja. Isso a gente vê pelo próprio Lucas, que seleciona Pedro, por exemplo, e separa metade do seu livro de Atos para falar só sobre Pedro e por aí vai. E aí, após falado isso, ele leva esse grupo a sós, ele vai à parte, um alto monte, mais uma vez lembrando o Sinai, e onde Deus, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, se revelou ao povo de Israel, e Jesus leva esse povo que ele está conduzindo a um novo êxodo, e assim nós temos visto desde o capítulo 1 lá de Marcos, até agora, vários vislumbres, semelhanças com Moisés. Aqui a gente vai ver mais claro, mas esse caminho que Jesus vai trilhando é um caminho que leva até o alto monte para mostrar a glória, mas só que é um caminho que não se aparta da cruz. É um caminho que mostra a exaltação, mas não sem a humilhação. E assim Jesus, ele é transfigurado, ou seja, ele é transformado, e ali as pessoas veem
ele é transformado no sentido de que Deus, né, ele foi transfigurado. Por quem? Pelo próprio Deus, diante dessas testemunhas que estavam ali vendo um pouco da glória vindoura. Isso vai ficar mais claro agora no versículo 3, onde nós vemos o resplendor do Filho de Deus. Versículo 3 diz: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Não é apenas um detalhe estético, de que essas roupas, elas estavam brancas, como a gente cantou aqui, mas é um sinal da glória sobrenatural de Deus, que é impossível de que qualquer ser humano consiga tornar aquelas vestes brancas ou aquele brilho tão majestoso quanto ele é. Mas, meus irmãos, nós temos que lembrar que todo esse vislumbre, esse resplendor da glória do Filho só ocorre para aqueles discípulos que, como nós vimos no capítulo 8, no finalzinho, aceitaram o caminho da cruz, aceitaram o custo da cruz, e estes, se caminharem até o final, neste trilhar do novo Êxodo, vai ter esse vislumbre no novo céu, nova terra, no caminho final. É isso que Marcos ele está nos mostrando aqui. Mas Marcos ele não só nos mostra essa primeira contemplação, ele mostra outra. Nós estamos vendo que a glória do reino só pode ser contemplada no caminho da cruz. E a primeira contemplação da glória do reino é que ela é antecipada no resplendor do Filho de Deus. E a segunda contemplação da glória do reino é que ela é confirmada pela lei e pelos profetas, versículos 4 a 6. Acompanhe aí comigo. Diz assim o versículo 4: apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Vamos por parte. Primeiro, após isso, após Deus revelar que a glória dele está no seu Filho amado, aparece agora Elias. E a gente já viu o quê? Lá em Marcos capítulo 6, versículo 15, Marcos capítulo 8, versículo 28, que Elias aparece nessas 2 ocasiões, e a gente viu que estava na boca do povo, estava na boca do rei Herodes, e capítulo 8 mostra que inclusive os discípulos sabiam que o povo esperava um novo Elias vir. Então Elias é essa figura proeminente de profeta, a qual é aguardada a sua chegada. E mais na frente nós iremos ver que de fato Elias já chegou, e este é João Batista, mas no momento não aparece isso. Fato é que Elias era um grande profeta, visto pelo povo de Israel, e ele estava sendo aguardado, porque ele iria inaugurar o dia do Senhor. Então, o que a gente tem que aprender aqui é que essa grande figura proeminente, que representa os profetas, apareceu. Mas ele não apareceu sozinho, ele apareceu também com Moisés. Né? E essa palavra apareceu, está assim, tendo aparecido. Então, Deus que está guiando esse momento, esse cenário da transfiguração, é Ele que faz Elias aparecer e Moisés aparecer. E aí o que a gente pode ver aqui, por exemplo, com relação a Moisés. Se a gente for percorrer o livro de Marcos de novo, capítulo 1, a gente vê que Jesus, ele de forma alguma quer traspassar a Torá, ou ele não quer obedecer à Torá, ou seja, os livros de Moisés, pois quando ele cura o leproso, ele diz: olha, vai lá no sacerdote, porque é assim que a lei de Moisés diz. Depois a gente vê no capítulo 6, versículo 39 a 40, que é aquela multiplicação dos pães, que Jesus, ele é um líder
maior do que Moisés, porque ele mesmo é a provisão do seu povo. E isso mostra um cumprimento do Deuteronômio 18:15, que a gente está vendo que a todo momento Marcos tem essa preocupação de mostrar a semelhança entre Jesus e Moisés, mas também a diferença. E lá em Deuteronômio 18:15 diz que vai aparecer um profeta como Moisés. Ele vai se levantar como porta-voz de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e a sua mensagem, ela será validada pelo próprio Deus como um estágio de que está vindo o cumprimento e o mundo vindouro. Então veja, Jesus Cristo é esse cumprimento, e essa figura de Moisés está aqui representativa para justamente mostrar, como até no capítulo 7, que eu esqueci de citar, que Jesus, ele também é visto como intérprete autorizado da Torá. Então, em Jesus, nós reunimos o quê? A lei, nós reunimos o novo Êxodo, nós reunimos o pastor. Tudo isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, e Moisés, ele está ali juntamente com Elias, porque os dois são grandes representantes de símbolos, que é os profetas, o profeta e as leis, e essas duas coisas unidas estão apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, duas figuras extremamente proeminentes na história de Israel, e que mostra que estavam falando com Jesus, e Marcos, ao mostrar que estavam falando com Jesus, mostra que eles são testemunhas qualificadas, que estão mostrando que Jesus confirma o que está escrito na lei e nos profetas, e na verdade ele é o cumprimento de todas essas coisas. E qual é a reação de Pedro? Que a gente viu que Pedro já reagiu muitas vezes, e aqui vai ser mais uma reação infeliz dele, que ele vai tomar a palavra e ele vai falar: mestre. Perceba, ele ainda não está claro o suficiente em sua consciência quem é Jesus, porque Jesus, como já vimos, não é um simples mestre. Ele é o Filho do homem, ele é o Cristo, ele é o Rei. Mas diante daquela percepção, onde ele vê Moisés, que é um grande mestre, onde ele vê Elias com seu ministério profético, ele acaba rebaixando Jesus para se igualar a esses dois que apareceram. E ele continua a fazer isso. Como? Ele diz assim: bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Quando a gente vai para o original, a gente vê que esses termos aqui, eles revelam que Pedro ele está numa preocupação de honrar igualmente. Honrar igualmente como? Fazendo tendas para os 3. Muitos vão dizer que isso aqui se refere à festa dos tabernáculos, mas a festa dos tabernáculos é um pouco diferente em algumas coisas, eu não vou falar aqui, porque senão vai demandar muito tempo, mas saiba que é diferente. Então, o texto ele mostra que Pedro está querendo fazer mais essas tendas para demonstrar honradez a essas pessoas, mas o problema é que desde o início ele está colocando Jesus como igual àqueles que apareceram, inclusive aqui ao fazer tendas. E veja como isso fica claro, versículo 6, Marcos diz assim: pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Ou seja, os discípulos, e aqui a gente vê na reação de Pedro, eles estavam com medos, eles estavam confusos, eles não sabiam o que fazer diante daquela glória resplandecente e dessa confirmação de 2 grandes figuras e símbolos de Israel que aparecem ali, e eles não conseguem fazer a leitura de que aquele momento não é um momento festivo, e muito menos um momento para fazer com que
e Jesus seja igualado a qualquer outro ser humano e também de reter essa experiência, aquele momento único, que parece que é isso que Pedro queria. Ele queria que aquela glória, aquele momento, ele fosse eternizado e mais uma vez parece que Pedro ele está querendo fugir do caminho da cruz. O instinto humano dele está prevalecendo, mesmo diante do contato que ele estava tendo com a glória resplandecente do Filho e essa confirmação de que Jesus é maior do que Elias e Moisés. Isso vai ficar mais claro agora na terceira contemplação. Nós estamos vendo que a glória do reino só pode ser contemplada no caminho da cruz. Primeira contemplação que vimos da glória do reino, ela é antecipada no resplendor do Filho de Deus. Segunda contemplação da glória do reino é confirmada pela lei e pelos profetas. E a terceira contemplação da glória do reino, ela é selada pela voz do Pai no Filho amado. Então veja, versículo 7, como Marcos continua. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e delas uma voz dizia: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Até aí. Então veja, em sequência vem uma nuvem, e mais uma vez se assemelha a Êxodo. Se você não leu, leia capítulo 19, capítulo 24, você vai ver que assim que Yahvé se manifestava no Monte Sinai para o povo, então vem essa nuvem demonstrando a presença de Deus e envolve os discípulos, ou seja, Marcos ele está querendo mostrar para a gente o seguinte: essas tendas, elas não são abrigos comparados ao abrigo que o Deus Todo-Poderoso pode envolver vocês. E então o Deus Todo-Poderoso envolve eles numa nuvem que nós devemos justamente seguir o caminho da cruz até a habitação com o nosso Deus, a essa plenitude que iremos viver, e que eles estavam aqui usufruindo um pouco disso. E dessa nuvem saiu uma voz, mas essa voz saiu para quem? Saiu para que os discípulos ouvissem. Não foi para que Jesus ouvisse, ou para que Elias e Moisés ouvissem. Então, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, diz o seguinte: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Isso aqui, meus irmãos, é imperativo. A ele ouvi agora. É agora, ouça agora. Leia as Sagradas Escrituras agora, porque revelam a voz do Filho de Deus. Revelam sobre Jesus. É nas Sagradas Escrituras que nós encontramos, meus irmãos. Então, se não estamos vindo na EBD, se não estamos vindo no culto à noite, será que você tem a disciplina de todos os dias ler pelo menos um capítulo das Sagradas Escrituras? Porque o Deus Todo-Poderoso fala: olha, vocês têm que ouvir Ele. Vocês não têm que ouvir mais Moisés, não. Ele é maior do que Moisés. Vocês não têm que ouvir o profeta Elias, não. Ele é maior do que Elias. E o que ele fala exige atenção, exige correção e percepção. Se você e eu não ouvimos a voz do Filho, nós não iremos seguir o caminho da cruz até a contemplação da glória de Deus. E Marcos deixa isso claro no versículo 8 agora, que diz assim: e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. A voz do Pai sela, autentica, que nós só devemos ouvir a voz do Filho. E se não ouvirmos a voz do Filho, não vai restar nada, porque só o Filho, as experiências
que temos exclusivamente através do Cristo, do Rei Todo-Poderoso, não é tradição de homem, não é experiências extraordinárias, mas é a experiência de ouvir e obedecer a voz do Filho de Deus, é que ficará, porque só Jesus Cristo deve ser ouvido. Nós não devemos ouvir a nenhum outro homem, porque Jesus, ele se mostrou superior, ele se mostrou o próprio Deus, e Deus está falando: se você ouvir a ele, você ouve a mim. O Jesus Cristo que é crucificado e glorificado é esse que nós devemos ouvir para contemplarmos o caminho até a glorificação no novo céu e nova terra. Meus irmãos, toda essa explicação, ela me lembra de uma história que faz muito sentido com tudo que eu falei, e talvez fique mais claro para nós. É a história de um rapaz chamado Eric Liddell. Em Paris, em 1924, o estádio estava efervescente, cheio de pessoas, e esse escocês, de passada um pouco estranha, ele dispara na raia, e ele percorre 400 metros, e quando a fita cai, o placar ele revela mais que uma vitória. Eric, ele cruza 6 jardas à frente do recorde mundial da época de 47 segundos. A multidão vai a delírio. O mesmo jornal que noticiou a recusa desse corredor, porque será os 100 metros no domingo. Ele não quis correr os 100 metros no domingo por um motivo maior. E aí fica para vocês responderem. E descrevia um suspiro de espanto. No meio da prova, a vitória mais popular da tarde. Glória de pódio, de louros, de aplausos sem fim. Mas quando os gritos cessaram, Liddell, ele não correu atrás da fama. Em 1925, ele volta para a China, onde ele nasceu. Ele foi filho de missionários, para ensinar ciências, para servir a igrejas locais, e ele começa em uma cidade, e depois vai para outra. Eu não vou falar os nomes estranhos aqui das cidades, e em meio à pobreza e à guerra, ele vai servindo, e esse corredor mais rápido da Escócia, ele escolhe andar devagar, andar lentamente, juntamente com enfermos e com crianças. E na Segunda Guerra Mundial, de 1943, ele é levado a um campo civil, porque esse país, ele prendeu nesse momento qualquer pessoa de nação estrangeira. Então eles fizeram esse campo, essa prisão, onde os estrangeiros eles viviam na China. E ali nada mais lembra o seu auge de Paris. Latrinas coletivas. O que é latrinas? É banheiros compartilhados imundos, sem descarga ou encanamento. Era essa a vida dele agora. Comida racionada, gente com medo. E Liddell, em vez de ser o corredor agora, ele se torna o tio Eric. Ele dá aulas de Bíblia, ele dá aula de ciência, ele organiza esportes para jovens, ele apita partidas aos domingos, ele apazigua brigas, ele visita idosos, ele media conflitos, e um dos seus companheiros de xadrez disse o seguinte sobre ele: curvado sobre um tabuleiro de xadrez, um barco em miniatura, derramando-se inteiro para capturar a imaginação daqueles jovens enjaulados e presos. É raro ter a sorte de conhecer um santo. Ele chegou o mais perto disso que eu já conheci. Outro relato conta que ele rasgava os seus lençóis para remendar e para fortalecer, consertar tacos de hóquei. Não sei se os irmãos já viram.
que é lá nos Estados Unidos, que o pessoal fica com o bastão, com um disco. E ele fazia isso. Era uma glória, meus irmãos, sem holofotes. Em fevereiro de 1945, ele teve um tumor cerebral. Eric morre no hospital do campo. Dias depois, um silêncio pesado toma os pátios. A alegria que existia ali com ele parecia ter ido embora. O campeão de Paris, ele partiu sem as medalhas que ele conquistou no peito, mas ele trazia atrás de si um rastro, e esse rastro levava a algo muito maior do que ele. Esse rastro levava até o Monte da Transfiguração, onde o Pai diz: este é o meu Filho amado, ouve ele. Por que uma pessoa faz isso? Porque essa pessoa preferiu abraçar o caminho da cruz, porque sabia que só assim iria contemplar a glória vindoura, que é maior do que qualquer pódio que poderia ser oferecido aqui, porque quando a névoa passa, quando as coisas daqui passam, só vai restar o que nós fizemos para Jesus, só vai restar Jesus somente. Meus irmãos, diante disso, tem uma mensagem para falar a cada pessoa que está aqui, você ouvinte. Aceite o caminho da cruz para contemplar a glória do reino. A busca por glórias passageiras, por fama, por performance, por autonomia é insuficiente e vai terminar em frustração e juízo. Faça o seguinte, faça diferente. Ouça o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ouça o Senhor Jesus, que ele desce do monte, ele vai pelo caminho da cruz e ele dá a sua vida em resgate de muitos. Se você creu nessa verdade, arrependa-se dos seus pecados e pare de construir uma identidade através dos brilhos desse mundo, mas construa uma identidade através do brilho do Senhor Jesus Cristo, morto e ressurreto, o único que pode perdoar, o único que pode dar a vida eterna e o único que pode introduzir a uma glória que jamais irá sumir. Confesse a Deus como único e suficiente Salvador da sua vida, se assim você ainda não fez. Eu queria também dizer o seguinte, meus irmãos, para cada um de nós, que cada um de vocês, e lógico que eu estou me incluindo, que nós possamos ser participantes da cruz e do caminho da cruz, porque se a gente não for participante, a gente dizer que aceitou o caminho da cruz, mas a gente não se mostrar participante desse caminho, não iremos contemplar a glória do reino. Então, nós devemos ser participantes da cruz para contemplar a glória do reino. E esse é um momento muito difícil para a gente, porque é quando Deus tira os holofotes, é quando Deus, ele tira o que nós tanto gostamos, que é aparecer, que é a fama, que é as pessoas massageando o nosso próprio ego. Nós devemos, nesse momento em que o nosso coração ele está tendendo à glória desse mundo, a lembrar da mesma voz que exaltou o Filho e o conduziu à cruz, para que nós também possamos trilhar esse caminho, porque Jesus Cristo, ele não promete uma vida sem sofrimento, ele não promete uma vida sem provação, mas ele promete uma vida que ele não te abandonará jamais. Cultive hábitos de ouvir a voz do Filho de Deus. Como? Lendo as Sagradas Escrituras, vindo para a escola bíblica dominical, vindo para os cultos à noite, se reunindo com outro membro dessa igreja e não só compartilhando assuntos do dia a dia,
mas principalmente se reunindo para ouvir uma voz mais poderosa do que a voz de vocês e de todo mundo reunido. A voz do Filho de Deus, que nos dá poder para trilhar esse caminho difícil, caminho da cruz, para que nós possamos cada vez mais ansiar e desejar a glória eterna. Senão, cada um de nós irá se focar em nós mesmos, nas glórias deste mundo, iremos esquecer, e talvez você e eu faça tempo que não tenhamos ansiado pelo novo céu e nova terra. Qual foi a última vez que você sonhou com a glória vindoura que é experimentada através do Filho de Deus? Talvez isso represente um retorno que você e eu nós devemos ter ao caminho da cruz. Por último, meus irmãos, nós devemos viver o caminho da cruz não só como indivíduos, à parte um do outro, mas principalmente como igreja local, como comunidade. Nós precisamos, e só com a ajuda de vocês, nós iremos conseguir isso, que os nossos púlpitos, e quem sobe aqui, nós devemos analisar grandemente se ele exalta a voz do Filho de Deus, ou se ele vem com outros materiais que não exaltam a voz do Filho de Deus, se ele prega única e exclusivamente o Evangelho do Deus Todo-Poderoso, a pessoa do Senhor Jesus. E vocês e eu, nós devemos nos atentar a isso não só no púlpito, mas nas escolas bíblicas dominical também. Nós devemos fazer isso, meus irmãos, discipulando uns aos outros. Veja, Jesus Cristo, ele discipulou quantas? Quantas pessoas ele selecionou para acompanhá-lo? 12. Será que você, na sua vida cristã, pode dizer, Claudino, eu andei pelo menos com 12 pessoas que frequentavam a minha casa, que eu lia, que eu orava, que eu investia, porque eu queria o crescimento espiritual dessas pessoas. E Jesus, ele investe nesses 12 discípulos, e ele ainda investe em 3, de uma forma mais isolada, para formar o quê? Uma nova liderança, que vai continuar essa obra. Será que você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? Será que nesse discipulado nós mostramos evidente que a voz do Filho de Deus que é importante, não a nossa voz? Meus irmãos, também devemos criar um ambiente de promoção ao Evangelho na nossa igreja com uma cultura anti-celebridade. Nós não precisamos de aplausos. Aqueles que seguem o caminho da cruz, eles não precisam de holofote. Na verdade, estes que seguem o caminho da cruz, eles querem que a glória seja exclusiva de Deus. Então, nós temos que combater apresentações no sentido de que, olha o que é que fulano fez, chamar aqui para frente, olha o que cicrano fez, porque nisso nós estamos deixando a fama para essa pessoa, e nós não estamos deixando a fama e a glória para o Senhor Jesus Cristo, e nós fazemos isso cada vez mais que ficamos anônimos naquelas coisas que fazemos, assim até que mais uma vez, eu não estou vendo Wanda e Vinícius, mas eu estive ali prestando meus pêsames no velório com eles, e eles ficaram impressionados com o sobrinho deles, de tanta coisa que eles faziam que eles nem imaginavam. Isso demonstra o brilho de Jesus Cristo na vida daquele rapaz, onde todo mundo ficou impressionado depois, o tanto que ele ajudou de pessoas que ninguém sabia, e assim devem ser também cada um de nós, meus irmãos. Você lembra o que a gente disse no início? A glória humana é como fogos de artifício, brilha rápido, mas logo se apaga.
No monte, porém, os discípulos viram uma glória diferente. Eles viram a glória do Filho de Deus, que não passa, e ouviram uma ordem também, a ordem do Pai, que disse: este é meu Filho amado, a este ouvi. Se você ainda não crê, este é o convite para você. Deixe para trás os brilhos passageiros e ouça a voz do Senhor Jesus Cristo te chamando, porque só Ele dá vida eterna. E, meus irmãos, para nós que já cremos, nós precisamos lembrar de algo muito importante. O discipulado, ele não se sustenta por experiências grandiosas, não se sustenta por tradições humanas que já vimos, mas se sustenta única e exclusivamente em ouvir e obedecer a Cristo somente, com humildade no caminho da cruz, até que no futuro a glória do Rei Jesus se revele plenamente na eternidade, no novo céu e nova terra, para todos aqueles que contemplaram a glória do reino agora, no caminho da cruz. Que esse seja o caminho que você e que eu estejamos seguindo. Esse é o meu desejo. Feche seus olhos, vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti para agradecer a Tua infinita misericórdia, que mesmo cada um de nós tendo uma cegueira ou outra no coração, o Senhor tem a paciência e a misericórdia de revelar a Tua glória em etapas para nós. Mesmo o nosso coração não querendo o caminho da cruz e rejeitando a dor, o sacrifício e o serviço, ainda assim o Senhor nos ensina e o Senhor nos atrai a Ti. Obrigado por Tua infinita bondade, Deus. Eu quero Te agradecer porque o Senhor revelou o resplendor da Tua glória vindoura para os Teus santos apóstolos, e através do testemunho deles, e através da vivência que eles tiveram dessa glória, dessa certeza, dessa experiência que eles tiveram, de que de fato o Filho de Deus é aquele que carrega a glória do Deus verdadeiro, que nós estamos aqui lendo hoje, fruto dos escritos dos apóstolos, através de Marcos, que foi discípulo do apóstolo Pedro. Nós queremos Te agradecer, Deus, porque esse caminho ele continua claro e evidente para nós. Deus, nos ajuda a conseguir vislumbrar o resplendor da glória de Cristo agora, através da Tua revelação, que ela é nítida, que ela é clara nas Sagradas Escrituras, que nós possamos nos debruçar na esperança vindoura, que o Senhor deixa registrada em cada uma dessas páginas, como o Senhor mesmo diz, que revelou a pessoa do Seu Filho, que é o Evangelho, através dos profetas, dos santos profetas, e isto está revelado nas Sagradas Escrituras. Nós queremos Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor percorreu esse caminho agonizante, de muita renúncia, que não trouxe nenhum benefício para Ti, mas que trouxe todo o benefício para cada um de nós. Deus, cuida de nós, nos dá força para que nós possamos honrar de fato o que o Senhor fez por nós. Deus, que nós possamos exibir essa glória vindoura em nossa vida, através da vida na igreja, através de discipulado, através da profundidade com que buscamos entender as Sagradas Escrituras e principalmente através do serviço sacrificial, porque nós que somos Seus súditos não merecemos um caminho melhor do que o Teu, mas nós também temos que passar pela cruz, mas a Tua glória, o Teu poder, o poder da Tua vida é que nos faz conseguir passar por esse caminho de dor, de aflição, e que resta não a morte, mas a vida eterna para cada um de nós, Deus.
Então, que o Senhor possa operar esse poder da ressurreição e do novo céu e nova terra em cada um de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.